Muito boa noite, galera. Tranquilo? Professor Dudu, professor de português, mais uma vez aqui no projeto Tudo Mastigado. Galera, falei que eu voltava, tô aqui. Vamos continuar aquela nossa conversa sobre variações linguísticas. Naquele primeiro momento, naquela nossa primeira conversa, a gente conversou sobre como existe uma norma padrão da nossa língua, uma norma para unificar, uma norma que visa a democratização das informações, que as informações oficiais, informações importantes cheguem a todos. Falamos de algumas possibilidades de variação linguística, uma variação que a gente percebe no decorrer do tempo, uma variação que a gente percebe quando a gente observa diferentes regiões falantes de uma mesma língua. Aqui no Brasil a gente pensa na questão do sotaque, a gente pensa como o jeitinho do povo lá do sul do Brasil é tão diferente do jeitinho de falar do povo do nordeste do nosso Brasil. Mas não só questões gigantescas, como essa coisa do regional, como essa coisa do histórico, através dos tempos a nossa linguagem. Não, galera, tem uma variação, existem também variações que vão surgir do convívio, das interações sociais. E é justamente esse tipo de variação que a gente vai chamar de variação sociolinguística. Chega aí. Vamos ter então uma variação sociolinguística. Uma variação sociocultural. Estou falando sociolinguística, mas é sociocultural. Sociolinguística faz sentido aqui também, mas não é o que eu quero dizer para você não. Desculpa. Existe também uma variação sociocultural da língua. A maneira como interagimos, grupos sociais, as tais tribos, faz com que surjam novas maneiras de se comunicar, diferentes linguagens, diferentes expressões, o uso de gírias. Então a gente vai perceber que a interação sociocultural acaba trazendo transformações. Porque essa variação sociocultural, ela acaba trazendo identidade para diferentes tipos de culturas, diferentes interações sociais. Traz identidade. Diferentes interações sociais. Diferentes interações sociais. E aqui a gente vai pensar em muita coisa. Por exemplo, termos técnicos, né? Aqueles conhecidos como jargões. Porque dependendo de sua profissão, pode ser que existam termos técnicos. Sempre você observa médicos ou bombeiros, policiais, toda aquela linguagem jurídica, né, que a gente batiza carinhosamente de juridiquês. Tudo isso é uma variação sociocultural. Para facilitar a comunicação dentro de determinadas profissões, por exemplo, criam-se termos, criam-se códigos, criam-se expressões únicas que se referem a esse grupo específico. Facilita a interação entre eles. A mudança da língua, a adaptação da língua, sempre tem essa visão de facilitar, de aproximar. Outra coisa que vai variar bastante, faixa etária, por exemplo.
diferentes faixas etárias. Por exemplo, provavelmente o seu irmão mais novo, o seu priminho, eles têm um jeitinho de falar, porque eles têm diferentes influências, seja dos contatos familiares, seja do YouTube. A internet é um grande modificador da língua hoje em dia. Seja de desenhos, de programas infantis, eles se entendem. Do mesmo jeito que os jovens, as gírias que os mais jovens, que os adolescentes usam, são diferentes. É totalmente perceptível da maneira como seus pais interagem com outros pais, com outros adultos. Pensa só naquela tarde que você vai passar com seus avós. O jeitinho deles falarem, palavras diferentes, quase um mundo diferente. Então, a questão da faixa etária também acaba gerando essa variação linguística. Outra coisa, grupos sociais. Diferentes grupos sociais. Porque você vai lembrar que essa coisa das tribos, vamos colocar aqui, de grupos, de tribos, existe sempre uma linguagem específica. Você percebe que, sei lá, o pessoal que gosta de um rock and roll usa umas gírias diferentes, tem um jeitinho diferente de interagir, de conversar, assim como o pessoal que gosta de skate e Charlie Brown Jr., assim como a galera que dança Vogue, assim como o pessoal que gosta de reggae. Esses grupos acabam criando uma identidade linguística própria por questão de identidade, por questão de aproximação. Então, você percebe uma grande variação linguística por diversos motivos dentro da sociedade, por conta de interações sociais. Beleza? Aqui é onde a gente vai ter a maior aplicação de modificações são mais facilmente perceptíveis. Se você parar para observar um minutinho, que você vai perceber aí no mundo à sua volta. Beleza? E existe uma variaçãozinha, que não é bem uma variação, mas ao mesmo tempo é uma variação. Calma aí, ficou confuso. Mas você vai entender por quê? Porque é algo bem simples. Porque existe aquela variação linguística que você precisa aplicar dependendo da situação a qual você esteja inserido. A gente vai batizar essa aí de variação contextual ou situacional. Porque, pessoal, pensa só comigo. Dependendo da situação a qual você esteja inserido, dependendo da situação na qual você esteja inserido, você vai ter que modificar o seu jeito de falar. Você tem que se adaptar àquela realidade. Quando você está aí, numa boa, tomando um suco com a rapaziada na lanchonete mais próxima, você usa o quê? Uma linguagem completamente informal, termos completamente coloquiais. Mas, por exemplo, na hora de conversar com o seu chefe, na hora de uma entrevista de emprego, em um contexto jurídico, sei lá, num tribunal, conversando com o juiz, você vai ter que adaptar a sua linguagem, você vai ter pronomes exatos a serem usados, você vai ter que usar uma linguagem mais culta, mais formal. Beleza? Então é justamente isso. Aqui é uma variação ocorrida
em diferentes contextos do uso da língua. Em diferentes contextos do uso de nossa língua. Tranquilo? Então existem N fatores, N influências. Aqui, nessa questão da situação, do contexto, depende da familiaridade que você tem com a pessoa, depende da proximidade, do quão você conhece, depende da situação, é uma situação tensa, uma situação de entrevista de emprego, conversando com seu chefe, uma reunião, ou é conversando com a galerê, numa boa, sem problemas. Diferentes influências que geram diferentes usos da língua, usos de variações linguísticas. Belezinha? Galera, sobre variações linguísticas, quero mostrar 2 slidezinhos aqui para você. Dá uma olhada nesse slide aqui comigo. Galera, riqueza ameaçada. Boa parte dos 180 idiomas sobreviventes está ameaçado de extinção. Mais da metade, 110, é falado por menos de 500 pessoas. No passado, era comum pessoas serem amarradas em árvores quando se expressavam em suas línguas. Lembra o cacique Felisberto Cocama, um analfabeto para os nossos padrões e um guardião da pureza de seu idioma, caracterizado por uma diferença marcante entre a fala masculina e a fala feminina, lá no Amazonas, no Alto Solimões. Outro Cocama, o professor Leonel, da região de Santo Antônio do Içá, mostra o problema atual. Nosso povo se rendeu às pessoas brancas pelas dificuldades de sobrevivência. O contato com a língua portuguesa foi exterminando e dificultando a prática da nossa língua. Há poucos falantes e com vergonha de falar. A língua é muito preconceituada entre nós mesmos. Aí vai vir a questãozinha. Mas volta aqui comigo, galera. Você observou que ele fala no texto a questão do contato com a língua portuguesa. Não, calma, eu entendo que era uma situação complicada, porque ele inclusive fala no texto para você que pessoas eram amarradas, ou seja, as pessoas eram forçadas, eram torturadas, eram proibidas de usar o seu próprio idioma. Mas a gente comenta a questão da influência. Quanto mais eles passaram a se aproximar bem mais do português e se afastar de sua língua natal. Volta para a questão aí, vamos pensar um pouco nisso. O desaparecimento gradual ou abrupto de partes importantes do patrimônio linguístico e cultural do país possui causas variadas. Segundo o professor Leonel, da região de Santo Antônio do Içá, os idiomas indígenas sobreviventes estão ameaçados de extinção devido ao quê? Galera, ele entrega no texto, ou seja, interpretação e análise de texto. Volta no texto, galera. Olha lá que ele fala que o contato com a língua portuguesa foi exterminando e dificultando a prática da nossa língua. Como eu comentei com você. Tanto a questão do contato, como a maneira como eles eram forçados a deixar de lado o seu próprio idioma. Volta na questão, olha só. No item C, ele coloca justamente isso pra gente. O contato com falantes de outras línguas e a imposição de outro idioma. Isso aqui é só uma leitura atenta para você observar toda essa questão da variação, constatar que existe sim essa coisa da influência que a gente conversou aqui durante a nossa aula de variação, né? Nossa revisão sobre variação. Então, nesse item, a gente olha lá, item C, contato com falantes de outras línguas e imposição de outros idiomas. Galera, outra questãozinha que eu queria mostrar para vocês. Questão 14 do nosso material. As redes sociais de relacionamento ganham força a cada dia. Uma das ferramentas que tem contribuído significativamente para que isso ocorra é o surgimento e a consolidação da blogosfera, nome dado ao conjunto de blogs e blogueiros que circulam pela internet. Um blog é um site com acréscimos dos chamados artigos ou posts. Estes são, em geral, organizados de forma cronológica inversa, tendo como foco a temática proposta do blog,
podendo ser escritos por um número variável de pessoas, de acordo com a política do blog. Muitos blogs fornecem comentários ou notícias sobre um assunto em particular. Outros funcionam mais como diários online. Um blog típico combina texto, imagens e links para outros blogs, páginas da web e mídias relacionadas a seu tema. A possibilidade de leitores deixarem comentários de forma a interagir com o autor e outros leitores é uma parte importante dos blogs. O que foi visto com certa desconfiança pelos meios da comunicação virou até referência para a sugestão de reportagem. A linguagem utilizada pelos blogueiros, autores e leitores de blogs foge da rigidez praticada nos meios de comunicação e deixa o leitor mais próximo do assunto, além de facilitar o diálogo constante entre eles. Vamos ver a questão. As redes sociais compõem uma categoria de organização social em que grupos de indivíduos utilizam a internet com objetivos comuns de comunicação e relacionamento. Nesse contexto, os chamados blogueiros. Galera, volta aqui. A internet é uma coisa perigosa e curiosa, porque da mesma maneira que a gente fala sobre interações sociais, temos as nossas interações sociais nas redes sociais, nossas interações sociais virtuais. Então, a internet também acaba afetando muita coisa, porque na internet você usa outra variação. Você usa uma linguagem coloquial, mas você usa, por exemplo, muitas abreviações. Você usa muitas onomatopeias. Então, existe uma variação assim. E, volta lá na questão agora. E dessa maneira, os blogueiros, eles acabam promovendo diversas discussões sobre diversos assuntos, que é justamente o que expuseram no texto que a gente acabou de ler, expondo seus pontos de vista particulares e incentivando a troca de opinião e consolidação de grupos de interesse. Galera, volta aqui comigo aqui, ó. A resposta desse item é o próprio item A, beleza? Só que, o que a gente observou? Itens que discutem a língua, discutem variações linguísticas, possibilidades linguísticas, mas que, na hora do questionamento, ele pode até perguntar por outra coisa. Querer saber outra coisa por quê? Porque são itens de interpretação. Lembra da nossa aulinha de leitura, compreensão e interpretação? Então, você precisa compreender os ideais de variação linguística para compreender o que o texto está dizendo para você e, assim, ter a compreensão completa, num geral, né? Falando em relação agora, sim, à questão, para saber se ele está perguntando algo de compreensão ou algo realmente interpretativo. Aqui foi uma questão basicamente de leitura e compreensão. Belezinha? Galera, foi um prazer. Estamos de volta daqui a pouquinho. Já já eu estou de volta para a gente continuar a nossa conversa, beleza? Aquele abraço.